Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto o permitiam as forças irresistíveis, a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Livro Nosso Lar, capítulo 2, Clarencio. A maior decepção de um suicida após a morte, continuar a existir, é o caso do André Luiz, acusado de suicida. Mantém as mesmas necessidades do corpo biológico, quando vivo. Todo o sofrimento e a falta de alimentos o levam a esperar o fim da sua existência. E, não obstante o corpo mostrar sinais de falecimento, o fenômeno da morte, tal como ocorre quando vivos, na falta de energias, não ocorre. O corpo agora é o espiritual. Perispírito. As forças irresistíveis o mantêm vivo, pois somos imortais. O corpo que carregamos é apenas agregação de moléculas. Somos co-criadores em plano menor. Lembram que já estudamos? Assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático. Pior de tudo, a dor semelhante à biológica, persiste como quando encarnados no corpo espiritual. Não passa de ilusão. É a expiação moral. No trecho em estudo, percebemos analogia à parábola do filho pródigo, que não tinha direito a comer o alimento dos porcos, quando em região muito distante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Jesus, presente no relato do evangelista Lucas, avisa o que nos espera quando nos distanciamos do Pai, ou seja, das leis divinas ou naturais. Podemos, e é plausível, fazermos uma relação da situação do André Luiz com a parábola do filho pródigo, quando na solidão não tem o direito de uma refeição digna. Jesus não poderia descrever os mesmos relatos de André Luiz, na época que viveu. Tinha que descrever em forma de parábolas. Alguns não entenderam. Os que desenvolvem olhos para ver e ouvidos para ouvir, compreendem melhor os ensinamentos de Jesus, através das parábolas. A exemplo do apóstolo dos gentios, o Paulo de Tarso, que desenvolveu sabedoria para compreender os ensinamentos de Jesus. Não temamos relacionar os ensinamentos de Jesus para situações da nossa vida, seja aqui no mundo carnal, seja no mundo espiritual. O Evangelho de Jesus não é um conjunto de palavras, é uma fonte de bênçãos, que podemos beber quando e como queiramos para o nosso bem, para todas as situações. André começa a voltar seus pensamentos para recordações de coisas que acreditava desnecessárias, quando em vida, para valorizar a sua importância diária para as nossas vidas, esquecendo de sermos gratos ao pão de cada dia. Na falta, vemos a sua importância. Quantos de nós na Terra, encarnados, se veem sem o alimento diário, sadio e equilibrado? E muitos não se dão conta da importância de ajudar a esses semelhantes, que por inúmeras razões não têm o direito que nós temos do alimento, que dá a vida. Mas há uma informação não menos surpreendente nesse relato do André Luiz. Verduras, folhas e água no plano espiritual, a vegetação e água que o André Luiz descreve, só surpreendem os que estão iniciando no espiritismo. Se tudo que está no plano material é uma cópia do mundo espiritual, com a diferença da matéria e da função dos elementos existentes, não é de se admirar que encontraremos elementos análogos dos três reinos da natureza no plano espiritual. Vamos ver o André Luiz citar na sua coleção de obras enviadas para nós, sobre o mundo espiritual, a existência de paisagens com plantas, árvores e água, com propriedades e características da região em que se encontrem. Plantas belas e exóticas para nossa realidade do mundo carnal. Outras vezes com aspectos sombrios. Acompanhemos a descrição no livro Libertação, do Espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora FEB. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado.
As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Livro Libertação, André Luiz, capítulo 4. Numa cidade estranha. As vegetações sofrem a influência, nos seus formatos e propriedades, das mentes dos habitantes nas regiões do plano espiritual que se encontrem. Esse relato que descrevemos está no livro Libertação, em uma zona inferior habitada por espíritos perversos e voltados ao mal. Vamos ver no futuro do estudo que na colônia Nosso Lar há parques e jardins, cuja beleza o André Luiz tentará descrever com a limitação do nosso vocabulário. Não devemos entender que as plantas e a água no mundo espiritual têm a mesma função que aqui entre os encarnados. Mas todas as paisagens têm uma função útil e regenerativa. No livro Evolução em Dois Mundos entenderemos que todas as formas de paisagens que veremos no mundo espiritual refletem as mentes dos seus habitantes. E porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal servem para a formação das paisagens regenerativas, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia. Livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Zonas Purgatórias. Toda a vegetação que iremos ver doravante no livro Nosso Lar será o reflexo dos pensamentos dos habitantes de determinada zona do mundo espiritual, com suas propriedades distintas. Nas paragens mais belas, como o Bosque das Águas na colônia Nosso Lar, é uma idealização de espíritos superiores com função específica, que estudaremos mais tarde. André Luiz de alguma forma se sentia parcialmente saciado com a alimentação rara que encontrava no seu caminho, mesmo que fosse lamacenta. São os apegos fisiológicos que persistiam, em condicionamentos mentais, agravando ainda mais seu estado naquela região. Podemos mudar de pronto após o desencarne esses apegos fisiológicos? Não é tão simples assim a adaptação ao mundo espiritual. Há até quem precise de uma alimentação mais grosseira no mundo espiritual, providenciada pelos benfeitores, que sabem das necessidades emergenciais dos espíritos sofredores. Vejamos no livro Evolução em Dois Mundos. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior. Livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Alimentação dos Desencarnados. Há sempre um processo de adaptação alimentar no mundo espiritual para a grande maioria dos espíritos recém-desencarnados. O próprio André Luiz vai relatar esse processo de adaptação e reeducação em outros livros, libertando do condicionamento de muitos hábitos que trazia do mundo material na área da alimentação. Por exemplo, não há nenhum radicalismo alimentar por parte dos benfeitores no plano espiritual. Há muito bom senso e respeito aos limites evolutivos de cada um. Tenhamos o bom senso de colher algumas lições dessas informações, de caráter preventivo em nossas vidas, para não lambermos o chão, como no dito popular, só que no plano espiritual. Jesus é um consolo em nossas vidas, quando unimos as revelações do Espiritismo com seus ensinamentos. Um grande abraço, saúde e muita paz a todos e a todas.